A gente vai falar dos desfalques, a gente vai falar da partida de hoje, mas antes, só vou colocar aqui em pauta um assunto só para a gente comentar rapidinho, antes de entrar nas questões do jogo mesmo, porque ontem teve uma divulgação importante, mas não esclarecedora, né? O São Paulo publicou, junto com a Outfield, a Outfield é uma parceira da Galápagos, lá do FIDIC, e eles publicaram um relatório financeiro ontem, colocando ali a redução de dívidas do São Paulo e ações tomadas até setembro de 25, de janeiro a setembro de 25. Então, basicamente, o que foi falado? Que houve uma redução no endividamento total em cerca de 56 milhões de reais, né? Então, reduziu ali a dívida para 912 milhões, olha só, que bacana. Então, o que parecia num primeiro momento uma coisa legal, tem alguns pontos de atenção. Eu não vou entrar muito no detalhe para não ficar redundante, a gente tirar o foco do jogo, mas eu convido vocês a assistirem um vídeo que está lá no nosso Instagram e no YouTube aqui também, onde a gente comenta esses pontos de atenção. E aí eu vou passar para a Pri e para o Renan comentarem rapidinho também. Porque é o seguinte, tem alguns pontos ali, tem alguns poréns. Reduz a dívida, mas assim, mostra que isso só foi possível porque o São Paulo teve que vender a toque de caixa a todo mundo da base para cobrir o rombo do futebol, porque gastou 31% a mais do que previu. Ou seja, quando você começa o ano, você fala, cara, eu vou investir tanto no futebol, X. Aí você chega durante o ano, você rasga o orçamento, rasga o planejamento orçamentário, gasta mais e fala, o que a gente vai fazer agora? Pega empréstimo com o banco, vende jogador da base. É isso que o São Paulo está fazendo ano a ano. E aí, o próprio relatório do FIDIC, ele fala, cara, não, mesmo com os ajustes do futebol, não deu certo, não está funcionando legal. O que isso abre de precedente? No final da janela ali de virada de ano, os investidores do FIDIC, eles têm que receber o dinheiro de volta, porque não foi doação, são 153 milhões, o São Paulo tem que devolver. Os caras podem falar, não, beleza, a gente continua aqui e recebe depois, ou os caras falam, cara, não confio, devolve meu dinheiro agora. E aí tem que devolver com juros. Então, tem mais uma pica aí, mais 153 milhões para devolver para os caras. Então, olha o BO, olha a treta. O FDIC, que é um mecanismo positivo, que é funcional, se ele não for trabalhado com responsabilidade financeira e do jeito certo, por pessoas certas, vira mais uma dívida. Então, o que era para ser solução vira um caos, né, Pri? Então, a gente sempre está falando todos os dias aqui que é dessa questão financeira, que é realmente um negócio muito grave, que a gente tem que ficar de olho mesmo. Então, é só uma breve pausa no assunto do jogo, só para a gente fazer um comentário rápido disso. Pri, eu queria que você comentasse também. Sendo assim, quando a gente olha, a minha câmera me seguindo aqui, tentando me arrumar, e ela não deixa eu ficar do jeito que eu quero. Quando a gente olha o número geral, né, de fato, é um número positivo, digamos assim, né, só que com suas ressalvas, como você falou. A dívida geral, de fato, ela diminui. É muito importante o São Paulo diminuir essa dívida com o banco, né, que a gente vê que foi o principal foco, né, 22% de diminuição na dívida com o banco, porque é o pior tipo de dívida para você ter. Mas é isso, assim, cara, eu acho que o São Paulo hoje ele está se apegando muito nessa questão dos jogadores da base, só que a gente tem que entender que uma hora vai acabar os jogadores da base, né? O São Paulo não tem uma eterna fonte ali de renda saindo de Cotia, muito menos com esse nível de profissionais que o São Paulo tem ultimamente cuidando do clube, né? Que parece que cada dia querem acabar com mais um pouco com as categorias de base com Cotia. Então, o São Paulo se apega muito nisso, e no fim, cara, que se a gente parar para pensar, né, o São Paulo, ele piora o time, basicamente, sai um monte de gente, vem menos gente, muito mais caro, o time piora o rendimento no futebol e a conta continua não fechando. Então, acho que isso também desmotiva um pouco o torcedor, desanima o torcedor, na verdade, né? Porque hoje, de fato, acho que a gente pode olhar assim, cara, o São Paulo piorou o time, perdeu opções, porque perdeu quantidade, e no campo o São Paulo tá pior, né? Porque tá com muita gente, todo mundo lesionado, jogadores que não têm um bom custo-benefício.
Então, acho que essa parte é bem desanimadora, né? Só que assim, sendo, eu vou ser muito sincera, né? O futebol de São Paulo, ele de fato, ele estoura muito, só que ao mesmo tempo, ele é o maior desafio de um clube de futebol, porque o futebol profissional masculino é sempre o foco de todo clube. Só que eu acho também que existe uma terceirização da culpa gigantesca no futebol. Tudo é culpa do futebol. O Morumbi não tem culpa de nada. O Morumbi não faz nada errado. A administração tá perfeita, tá todo mundo certinho no Morumbi. É tudo culpa do futebol. Tudo é culpa de lá. Eu acho que essa responsabilidade está mal dividida, sinceramente, até porque, de fato, o futebol sempre vai ser um pouco mais caro a partir do momento que você não ganha títulos, né? E é isso, assim, cara, é desanimador essa parte, porque de fato o São Paulo, para conseguir reforçar o seu time e manter quem contratou esse ano, teve que se livrar de um monte de gente da base por preços pequenos, e aí isso talvez ajude o São Paulo a ter um superávit. Só que a troco de quê, né? Porque aí você tá. Ano que vem vai vender quem? Hoje mesmo a gente vê, o São Paulo para conseguir terminar o ano bem, vai ter que vender mais um ou dois jogadores. Difícil, não tem tantas opções. São Paulo já vendeu quase todo mundo. Já vendeu o Pablo Maia. O Pablo Maia, a gente nem sabe mais qual é o valor dele hoje, a gente nem sabe mais se de fato querem tanto ele, igual já quiseram um dia, porque ele se lesionou. Além de tudo, ele se tornou um jogador importante no time titular, não é igual aos outros meninos, que, óbvio, eles eram importantes, mas eles não estavam ainda consolidados. E nesse time de São Paulo, você vai ter que escolher alguns caras com um custo-benefício bom para manter no clube, uma vez que, na minha opinião, você precisa limpar esse elenco para o ano que vem. Né? O elenco do jeito que está não tem a menor condição de se manter para o ano que vem, se quiser de fato focar na dívida. E aí você vai ter que escolher alguns caras para ficar. E aí, tipo, hoje, se você pega o time profissional de São Paulo, quem são as opções, as grandes opções de venda? Eu não consigo. Luca, talvez, só que também não tá jogando, então não vai vender para ninguém. Aí o Pablo, tem o Pablo, o Bobadilha também já foi, porque ele é novo, né? Então já foi pauta disso. Mas assim, eu não sei. Nossa, esses dois aqui vão salvar o ano. Eu, sinceramente, não sei quem seriam esses meninos. Me lembra isso, eu tô esquecendo de alguém. Mas, e ao mesmo tempo, você acaba, né? Depois que vender, por exemplo, o Vinícius comentou aqui, Luke e Mike. Beleza, acabou. Não tem mais ninguém. Vai vender quem mais? Não tem, Aí acabou. dá-lhe empréstimo no banco, ó. Usa o cartão de crédito, aquela coisa, sabe? Tipo, tem que tirar dinheiro. E aí da onde vai sair, né? Esse é o grande problema. E não é só redução de elenco também, não. Porque, como o Ed aqui fala, né? Ah, dispensa Luciano, Luiz Gustavo, os caras, entre outros. Mas aí você tem multa de rescisão de contrato, cara. Aí você arruma mais dívida, você não reduz. Porque Não, e aí também. não, Desculpa, falei, porque perdão. só complementando, Pri, porque a premissa do ano passado para esse foi assim: vamos reduzir o elenco para reduzir folha salarial. Aí saiu Michel Araújo, saiu Wellington Rato, Nestor, saiu um monte de gente, beleza. Foram 18 saídas, né? 18, mas não reduziu, aumentou, porque em vez de reduzir, eles foram lá e trouxeram Oscar e outros, e gastaram mais ainda. Então hoje São Paulo, eu não fiz a comparação, mas se bobear, o São Paulo gasta acho que até mais ou igual ao ano passado, e saíram 18 nomes. Não, e outra coisa que me irrita, cara, sendo muito sincera, eu sei que a gente teve a coletiva e acho que ela é um avanço, acho que a gente tem que cornetar quando tem que cornetar e elogiar quando elogia. Acho que a atitude ela é boa de você passar a ter mais transparência, mas assim, para mim a conversa do Oscar ainda é muito mal explicada. Eu não faço ideia de quem é que paga, de quanto que paga. Aí o Casares falou que a Superbet paga um pouco menos que a metade. Mas quanto que é a metade, sabe? Tipo, é muito mal explicado. E eu entendo que é delicado, porque é o salário do cara, né? E a gente não deveria expor ninguém assim. Só que um clube como São Paulo, então não pode ter esse tipo de cara. Porque a gente não consegue saber quanto que gasta com os caras. Eu não sei, sendo muito sincera, acho que ninguém sabe dizer, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam, ah, não, mas o Superbet que paga. Eu falo, mano, de verdade, eu não sei. Eu não sei mais o que acontece com essa história, mas de fato a conta não tá fechando, cara. Tem alguma coisa muito errada nessa folha salarial, enfim, que é altíssima, ficou pior, o time ficou pior, perdeu a opção. É bem desanimador, né, mano? E o próprio CEO da Superbet, né, já deu a entender que não é isso que ele paga, né? Não paga-se esse valor. Aliás, a gente está apurando aqui para buscar mais detalhes e informações e tal, porque assim, não sei, eu ainda vou buscar mais detalhes, mas assim, me dá a impressão que assim, além da Superbet não pagar metade do salário do Oscar, pelo que já deram a entender, o naming rights do CT de Cotia, de Barra Funda também, também não teve um pagamento tão grande, não. Tá meio que no meio de um bolo ali e tal, aumentaram um pouquinho o valor. Não,
Não Não, teve. não teve. E aí, Senna, de verdade, eu até esses dias vou falar um negócio aqui muito aleatório, tá? E aí eu acho que a gente pode ir atrás. Esses dias, conversando com uma pessoa, essa pessoa me falou, cara, você já parou para pensar quantos clubes brasileiros têm o patrocínio Master na frente e nas costas? E aí a minha resposta é que eu não sei. Precisa fazer essa pesquisa. Mas, pelo que eu entendi, o São Paulo não tem um super contrato para ter dois espaços tão grandes também para a Superbet. E aí eu tô, obviamente, instigando as pessoas a pesquisarem isso, porque eu também não sei, tá? Eu não fiz esse check. Mas essa pessoa falou isso comigo e me levantou uma dúvida, do tipo, caramba, realmente, porque tem dois espaços muito grandes hoje na camisa. Tem o nome do CT, tem o nome dos bastidores, tem o Oscar, tem a camisa do Oscar. Mano, é muita coisa, cara. É, muita coisa. E ao mesmo tempo, até como diz o Vinícius aqui, até para a Superbet o investimento nos caras é ruim, porque paga para ele usar a marca e ele nunca está disponível. E aí, Renan, a gente tem o seguinte cenário também, só para a gente depois falar do jogo, né? O São Paulo ele vai pegando empréstimos, ele vai vendendo a galera da base, ele vai meio que desfazendo desses ativos aí. O São Paulo tinha orçado esse ano que ia vender um valor X para se sustentar no ano. Ele vendeu o dobro. E aí, isso é vendido como um mérito. Tipo, porra, olha aí, a gente vendeu mais do que a gente faturou mais do que precisava. Mas você não pode comemorar a venda. Você se desfez de peças barato, né? De um preço barato, um valor pequeno. Você está cobrindo o rombo, tem uma narrativa construída para se culpar só o futebol, como quem diz assim, a culpa é do gerente de futebol, tipo a do Belmonte só, né? Faz tempo que está essa narrativa por causa do racha político. Vamos culpar o futebol porque aqui a gente está fazendo o nosso, aqui agora a gente tem que resolver o BO dele. Só que o presidente que assina, cara. Então ele não pode se eximir desse BO aí, dessa culpa, e jogar só nas costas de outro. Além do mais, o planejamento financeiro é feito junto com o presidente e pelo presidente. Então, não pode se criar essa narrativa aí, né, Renan? E também, muito menos, começar a vender o que tem, porque senão você fica que nem aquele. Eu não quero fazer piada com isso, é só uma analogia. Mas como aquele viciado em alguma coisa que acaba vendendo o som da casa, acaba vendendo a porta, a maçaneta, para pagar a dívida com a agiota, né? Exatamente. E assim, a gente não pode esquecer que tem mais um trimestre o ano ainda, né? Então vem esse número que aparentemente é muito bonito, né? De um superávit aí, de uma liquidação, mesmo que pequena, de dívidas, mas tem mais 3 meses, tem mais um trimestre e que dificilmente ali em janeiro esse mercado ele é mais, né, o mercado europeu de janeiro ele é mais mais pontual, mais para machucou um e tal. Então não é aquele negócio de vendas fáceis. E nós hoje não temos jogadores para venda fácil. Eu concordo com tudo que a Pri disse. Só uma coisa que eu discordo. Que daqui a pouco para a Cutia. Não vai parar. Aquele negócio não vai parar nunca. Aquilo é o maior patrimônio do clube. Aquilo ali vai ter jogador sempre. Só que eles têm que saber trabalhar o jogador, potencializar ele, valorizar ele para depois ter o retorno financeiro. Não que eles fizeram agora. Nós vendemos o dobro do que estava previsto. Pô, era para ser o quíntuplo. Eu nem sei falar, os 6 vezes mais, 7 vezes mais. Porque foram vendidos quantos jogadores, Senna? Vai, me lembra a minha cabeça. Puta, William Gomes, Lucas. Lucas Ferreira, Matheus Alves, Henrique Carmo, teve a doação, né, do Moreira. Teve então, o Ângelo lá. Ângelo. Então, eles estão. Exatamente, bem lembrado. A gente não lembra do Ângelo porque o menino nunca jogou no profissional, né? Então, isso daí, ele não tem que estar feliz com isso daí. Ele não tem que estar trazendo como um ponto positivo na gestão dele. Na minha visão, ele tem que estar trazendo como um ponto negativo. Nós não estivemos preparados para potencializar, para valorizar e para aí sim ganhar o dinheiro que, de fato, o futebol desses meninos merece. Venderam como quase que uma doação. Né? Eu repito, aquela entrevista com os torcedores do Porto lá, ela é uma vergonha. Ela é uma vergonha. Né? Vergonha para o clube, para o São Paulo, estou querendo dizer.
o valor, quando informa os torcedores do Porto, o valor que o William foi vendido. Né? Eles, obrigado, São Paulo. Pô, uma piada, cara. A gente virou piada em Portugal. Detalhe. O São Paulo virou piada em Portugal. Né? Então, cara, assim, esses números todos que foram mostrados aí, para mim, não me deixa confiante, não me deixa otimista, não me deixa vendo um futuro. Não, eu vejo um 2026 danado, malandro, doído, difícil pra caramba, do ponto de vista financeiro, esportivo também. Sabe, como a Pri bem falou, saíram 15, 16, não sei quantos jogadores foram vendidos aí, saíram para reduzir a folha salarial e com poucos a folha salarial se manteve e com menos a folha salarial se manteve. É o que eu falei lá no início. Ao invés de ter um de 2 milhões, não é melhor você ter 4 de 500? Certo? E eu não estou comparando qualidade. Só que nesse momento, um Rato faz falta. O Nestor faz falta. Faz falta. Vou falar, você tá de sacanagem? Não, faz falta. Faz falta. Faz falta. Esses caras fazem falta. O número de jogadores ali faz falta. Então, se é para você reduzir a folha salarial, beleza. O Nestor, nós vamos reduzir a folha salarial. Beleza, obrigado, Nestor. Obrigado, Michel. Obrigado, Rato. Obrigado, todo mundo. Muito obrigado. Só que a partir do momento que não reduz a folha salarial, que a dívida, que o ponto de vista financeiro não é melhorado, esse cara já passa a fazer falta. É esse meu ponto de vista. Sempre, na questão do São Paulo hoje, é você colocar na balança o quê? Financeiro e esportivo. O que esse cara é relevante, importante para o meu time, mas se ele se enquadra no que é a minha situação financeira. Se enquadrou, beleza. Não se enquadrou, tchau. Mas vamos reduzir a folha. Vamos reduzir o financeiro. Pô, passamos de... Um exemplo, eu não sei quanto que é. Passamos de 15 milhões por mês para 12 milhões por mês. Pô, reduzimos 3 milhões no mês. Reduzimos 36 milhões no ano. Já é uma redução. A partir do momento que não reduz nada, esses caras todos estão fazendo falta. Todos. Todos estão fazendo falta. Nestor, Rato, Michel, não sei nem mais quem. Todos estão fazendo falta. Então, esses números aí, como ele falou naquela entrevista coletiva dele lá, curtinha, de meia hora, naquela entrevista protocolar dele lá, sempre a narrativa positiva, né? O cenário positivo das coisas, em momento nenhum eu vi isso. Desculpa, mas em momento nenhum eu vi isso. Posso ser aqui o pessimista da história, posso... Mas, cara, eu não... Desculpa, se vocês viram alguma coisa de positivo naquilo ali, esses números que nos mostra aí, desculpa, eu não vi, não. E estou muito preocupado.